Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Marco Zero, cidade. Exatamente, falar dessa campanha que é o Maio Amarelo. Todos os meses de maio a gente tem essa atenção voltada para o trânsito. Existem muitas regras, né, muita educação, mas ainda a gente percebe muitas infrações também. Parece que as pessoas têm dificuldade em assimilar que o trânsito é para todos, não é isso, Paulinho? Isso, Moacir, e tem um dado preocupante, né? O Paraná, em 2019, ocupou a terceira posição entre os estados com mais acidentes fatais, com 2.629 óbitos. É um número bem alto, mas a gente tem números aqui da cidade também que mostram uma redução nos últimos anos aí de acidentes com vítimas fatais. Mas tudo isso está ligado a esse tema que nós vamos tratar aqui com o Tony Correia, guarda municipal que trabalha no setor de educação em trânsito, que vai nos apresentar sobre a campanha do Maio Amarelo, das condutas que todos nós devemos de ter no trânsito, seja como condutores ou pedestres. Tony, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa. Bom dia a todos os ouvintes da rádio aí. É um prazer poder vir colaborar falando sobre esse tema de educação por trânsito e falar também sobre a questão do trânsito, né, e a questão do Maio Amarelo. Mas, primeiramente, né, eu queria fazer um registro aqui, do qual essa semana acabou passando um pouco batido. O gestor nosso prefeito não se manifestou. Dia 5 de maio, a Guarda Municipal de Foz do Iguaçu fez 27 anos. Né? E assim, para nós, geralmente a data de aniversário é uma data significativa, né? E, infelizmente acabou passando em branco essa data, não tivemos nem pelo menos um comunicado formal dizendo que a guarda estaria de aniversário, né? Isso acaba entristecendo. O aniversário geralmente é uma coisa que nós temos que comemorar, independente do momento que se vive, né? Porque é pelo trabalho que a gente presta, é pelas ações que a gente faz. E isso me deixou um pouco chateado, né, com essa situação. Então, queria parabenizar aí a todos os colegas da Guarda Municipal pelos seus 27 anos. Legal, que seja também o nosso cumprimento aí a todos os guardas que, embora não tenham sido lembrados aí na data do seu aniversário, mas têm uma atuação, uma atividade reconhecida por toda a comunidade, toda a população de Foz do Iguaçu, Tony. Lembrando que os guardas têm demandas aí que precisam ser, né, solucionadas, né, relacionadas às condições de trabalho, a aposentadoria, enfim, mas isso é assunto para um outro programa. Ah, não, e claro, a gente vai certeza. ter o maior prazer de recebê-los aí para a gente tratar dessas demandas aí. Mas fica então eu quero colocar o meu pitaco em duas coisas. Primeira delas, que a porta já está aberta para você falar exclusivamente da Guarda Municipal, mas a Rádio Clube lembrou, a gente fez uma nota com relação ao aniversário da Guarda Municipal e de antemão a gente já quer dar os parabéns para essa equipe valorosa que muitas vezes é a única força que atende a população em determinados momentos, né? Parabéns. Muito obrigado. Desculpa, eu sou um ouvinte da rádio, né? Mas às vezes a gente não consegue fazer toda a parte do acompanhamento, sim, né? E aí acabou passando batido. E a ausência sentida aí foi no caso, assim como a Clube fez a menção, outros veículos provavelmente que foi a prefeitura internamente que devia ter feito alguma coisa. Faltou uma menção institucional, né? A esse aniversário, né? Parece que a instituição não se preocupou com ela mesmo, mas porque geralmente ela solta uma nota na Gazeta, solta uma nota na Rádio Cultura, né, faz uma chamada para que a gente fale como é que foi o trabalho da Guarda durante o ano, o período e tal. Mas enfim, então, deixa isso aí para lá e vamos pensar só na parte de comemorar. O compromisso é o seguinte, Guarda Municipal tem portas abertas aqui no programa e também lá no H2 Foz para a gente tratar de todas essas demandas aí que são importantes, e não só para os guardas, para a cidade também, Tony. Muito agradecido. Maio Amarelo, qual que é o tema da campanha desse ano e o objetivo? O Maio Amarelo tem como campanha esse ano Sou Responsável no Trânsito, né? Essa acabou ficando um slogan aí sobre a questão do Maio Amarelo. O Maio Amarelo, né, para quem não sabe, começou, na verdade, lá com a ONU em 2010, dentro da Assembleia dela. Ela fez uma década, né, e essa década tinha como meta redução dos acidentes de trânsito. Isso começou em 2010. Aí no Brasil, em 2011, né, houve uma ação, né, sobre essa data, sobre o que a ONU acabou propondo para 180 e poucos países, e
essa ação começou em maio. E aí, o pessoal resolveu acabar fazendo esse Maio Amarelo. Na nossa cidade, né, as nossas ações do Maio Amarelo começaram no dia 5 de maio com uma live. São 47 ações, então assim, se eu ficar falando ações por ações vai ficar um pouquinho complicado, né, mas eu posso tá passando aí o Facebook e o YouTube, a página, né, do GGI, onde o pessoal tá colocando a questão do Maio Amarelo, mas serão composto de 47 ações. Hoje, salvo engano, pela manhã, o pessoal tava com o pessoal das bicicletas aí para distribuir kit de iluminação para bicicleta, porque com essa pandemia o pessoal resolveu pedalar bastante, mas o que a gente andou percebendo é que as pessoas estão pedalando e estão esquecendo de algumas situações de segurança, que seria deixar a bicicleta visível, se tornar um ciclista visível no trânsito para que não ocorra acidentes de trânsito. Tony, eu queria que você já deu uma sinalização de uma preocupação, né, de todo esse trabalho de educação no trânsito, que é o ciclista, mas os pedestres também, né? É uma projeção do próprio gabinete de gestão integrada de uma queda bem significativa de cerca de 62% do número de acidentes com mortes, o número de mortes em acidentes de 2011 para cá. Né? Em 2020, o único indicador que teve aumento foi o de pedestres. Né? Que foi um atropelamento que teve. A gente passou não de ciclistas, de pedestres mesmo. Não, sim. A gente passou pegando os dados aqui, de 7 para 11 mortes de pedestres. Então, parece que esse segmento mais frágil, pedestres e ciclistas, aí a gente precisa ter um reforço, né, nas ações aí de prevenção, de educação para esses segmentos. Assim, pelo tanto de tempo que eu trabalho com trânsito e por estudar a questão de trânsito, eu acredito que essa questão dos atropelamentos, ela deve ser dada à questão de distração. Então, por exemplo, assim, a questão da pandemia, né, por exemplo, ela deixou as pessoas mais preocupadas, né? E essas preocupações que a pessoa acaba tendo, às vezes, ela acaba não tendo alguns cuidados ou acaba se portando de maneira, às vezes, por estar pensando em outra coisa e estar inserida no trânsito, daí não preza pela sua segurança e aí pode acabar ocorrendo acidentes. Tanto é que do ano de 2019, por exemplo, nós tivemos 74 mil acidentes no Brasil todo, e para o ano de 2020, esse número subiu para 89 mil. Houve um aumento de 14% nos acidentes de trânsito, mas não foram acidentes de trânsito com vítimas fatais. O que a gente conseguiu pelo menos diminuir foi a questão da letalidade dos acidentes, que eu acredito que seja pelo fato, né, que em 2014 a gente começou a adotar que os veículos tivessem airbag, né, que todos os veículos nacionais tivessem airbags e algumas seguranças a mais que os nossos veículos vêm tendo hoje, que são mais seguros do que os veículos antigos. E aqui na nossa cidade, que números que você destaca, assim, de contundentes, de importantes para a gente pensar como é que anda o trânsito em Foz do Iguaçu? Esse trabalho do trânsito, né, nós temos o Gabinete de Gestão Integrada Municipal e dentro do Gabinete de Gestão Integrada Municipal temos a Câmara Técnica de Trânsito. Então o pessoal ainda está fazendo um levantamento. É um pouco mais complicado porque o que acontece? Nem todos os dados chegam da forma como deveriam chegar ou chegam num formato. Então a Polícia Militar às vezes tem um formato de fazer registro, a Guarda tem outro formato de fazer registro, a PRF tem outro formato de fazer registro, e aí esses registros têm que ser recebidos e aí ser colocados de maneira a ser padronizados para ver se não vai ter duplicidade de dados, esse tipo de coisa, para fazer esse levantamento. Então essas informações ainda estão sendo feitas. Certo. E você nos colocou aqui o tema desse ano, que tem a ver com respeito e responsabilidade no trânsito, né? Praticar esse respeito e essa responsabilidade no trânsito. Isso é um papel de cada um, né? De quem está na condução de um veículo, motociclista ou pedestre, ou seja, claro que a gente tem ações do poder público que devem ser feitas, principalmente na questão de mobilidade, planejamento, né, fiscalização, etc. Mas cada um tem sua cota de participação para a gente tornar o trânsito mais saudável e mais seguro. Ah, claro, com certeza. A gente sempre, quer dizer,
É um ensinamento que a gente passa desde as crianças e isso, infelizmente, quando a gente vira adulto, não acaba acontecendo. O que que é? A gente ensina para as crianças que o maior cuida do menor. Então, o caminhão cuida da caminhonete, a caminhonete cuida do carro, o carro cuida do motoqueiro, o motoqueiro cuida do ciclista, o ciclista cuida do pedestre e o pedestre é cuidado por todos os outros. Mas, infelizmente, às vezes, a nossa cultura, o quanto maior o carro, às vezes, e às vezes não estou querendo falar mal dos caminhoneiros, mas assim, eles sentem numa condição, às vezes, de se colocar numa situação de risco ou de acidente, porque se ele acabar batendo aquele carro, ele, pelo fato de ele ser um carro maior, né, a gravidade com ele é pequena, mas às vezes com o pequeno que ele se envolve, acaba sendo mais grave. E no dia a dia, assim, de uma cidade, da família que sai com seu filho até a escola em dias normais, né, das pessoas que saem com o seu carro para o trabalho, um motociclista que sai com o seu carro para o trabalho no dia a dia. Quais são os fatores que influenciam a desobediência no trânsito, a você ter um comportamento agressivo muitas vezes, né? Às vezes você está com o próprio filho, né, dentro do carro e você tem uma explosão ali que, com essa tua experiência aí desde 2012, está à frente de trabalhos de educação para o trânsito. Como é que você vê isso tudo aí? Como que ocorre essa transformação para o senhor motorista, né? Como aquela imagem do filminho do Pateta. A falta de paciência, né? Ontem mesmo eu flagrei uma situação aqui na Avenida Paraná, com a República Argentina, um moto-integrador ali. Quando foi arrancar com a moto morreu. O veículo que vinha atrás já veio com a buzina. Isso que o sinal apenas tinha aberto. 1 segundo que tinha aberto o sinal. E o cidadão atrás já buzinando para o motociclista sair da frente. Quer dizer, era só um pouquinho de paciência, desviar e passar. O rapaz naquela pressa, né? Então a gente percebe muito isso aqui em Foz do Iguaçu. Você mal abriu o sinal, já alguém está te buzinando, né? Olha, assim, eu posso falar que eu fico um pouco temeroso com algumas coisas para frente. Vou falar questão de geração, né? A nossa geração acabou ficando no meio da tecnologia. Então, pelo fato dela ter ficado no meio da tecnologia, a gente é menos acelerado. Mas os mais novos são muito acelerados. Então você recebe muita informação, você quer fazer tudo ao mesmo tempo, e o que acontece? Os psicólogos falam que geralmente quando você entra no veículo, você entra dentro do teu escudo, da tua carapaça de proteção. E ali você se sente seguro, e ali você se sente seguro para fazer aquilo que você quer fazer. E às vezes acaba sendo a questão de, às vezes, de não respeitar algumas coisas. E daí fica gerando essa impaciência, por quê? Porque tudo é rápido, tudo é com pressa, né? É uma coisa que acaba nos preocupando, essa parte. Dá uma noção de potência também dentro de um carro, de um carrão, né? Geralmente, a pessoa dentro do carro, o pessoal acaba cometendo coisas que fora do carro não cometeria. É a história, infelizmente, o filme do Disney que foi feito lá em 1950, e se você colocar hoje, ele é uma coisa muito atual que é impressionante o tanto que chega de ser. O filme da Disney é aquele cidadão pacato, né, que entra dentro do carro e se converte em alguém, no senhor motorista, que eu cheio falo de isso, poder. Eu falo isso como parece que todo mundo acabou vendo o filminho, Não, né? mas todo mundo da nossa geração acho que assistiu, mas é justamente como o Paulo falou, e como você bem falou, né? Você entra no veículo, parece que ali até o habitat, até o universo, você está inatingível, né? Isso. E quanto maior a potência do veículo, parece que você mais tem direito de acelerar, né? E aí as pessoas. E daí fora, essa questão que eu trouxe também desse mundo mais corrido, né? Aí traz essa parte dessa impaciência. Por exemplo, assim, para nós, uma das dificuldades que a gente tem tido, por exemplo, com a educação para as crianças, é tentar transformar, digamos, a palestra que a gente traz de trânsito muito mais atrativa, porque assim, hoje em dia celular, né? O pessoal fica ali mexendo no telefone celular, então, digamos assim, se você não traz uma palestra atrativa, interativa, tanto é que às vezes eu comecei a ter um subterfúgio de às vezes usar um boneco, né, para tratar essa parte da questão do trânsito, para ver se deixava mais lúdico e conseguia chamar a atenção das crianças, porque o nosso mundo hoje em dia, dessa parte das crianças ficarem mexendo com mídia, a mídia é muito mais atrativa do que às vezes o mundo real. E às vezes trazer ela para esse mundo real para ela pensar é um pouquinho... Pensar e refletir é um pouco complicado. É um desafio, né? Sim. Ô, Tony, você falou em acelerado, né? Vou falar de algo assim intuitivo da minha parte, né?
você pode contrapor essa informação aí com dados ou com a tua experiência Claro. atuando na área. Com a pandemia, a gente aumentou a busca por serviços de entrega em casa, ou seja, tem mais motoqueiros na rua, né, fazendo esse serviço, fazendo essa entrega, trabalhadores, né, trabalhando motociclistas, né, fazendo esse trabalho, e o que se nota é que cada vez mais puxado para eles, né, eles têm metas, eles têm que atender um número mínimo de pedidos, enfim, e muitas vezes há imprudência nisso. Há algum trabalho feito na cidade pelo poder público, pelas forças de segurança, assim, de conscientização, de prevenção, não só com o motociclista, mas também para as empresas, né, que contratam e que mantêm esses profissionais, pensando na segurança deles, pensando na conscientização de que às vezes é melhor pisar menos, acelerar menos e chegar do que você, né, ficar com essa preocupação de cumprir todas as metas colocadas e ter que, muitas vezes, aí passar por algo que ninguém quer passar, que é um acidente. Assim, eu vou fazer a nossa meia-culpa, né? A pandemia nos deixou muito preocupados com alguns outros assuntos e talvez desta forma com que você está abordando, eu não me recordo de nós termos algo nesse sentido. No Maio Amarelo, nós temos algo para os motociclistas, né? Mas, assim, algo que trabalhasse junto à questão das empresas com os motociclistas, a gente não acaba tendo, né? E uma das coisas que nós temos dificuldade na nossa cidade é porque os motociclistas, eles agora andam com aquela mochila maior, e aquela mochila maior nem sempre ela vem sinalizada, ou nem sempre ela tem um material reflectivo ou reflexivo, e às vezes ela também, eles andam com uma velocidade um pouco maior, então se ele precisa fazer alguma manobra, provavelmente, assim, se ele tiver que fazer uma manobra mais brusca, provavelmente ele vai ocasionar um acidente, assim, é uma das coisas que nos preocupa. O motociclista é a parte mais frágil nessa história. Primeiro porque muitas vezes é um autônomo, né, sem carteira assinada, essas coisas todas, que se chega a sofrer um acidente, fica sem nenhuma atenção previdenciária de saúde, né? Ele tem essa carga agora, como você colocou, para carregar nas costas. Isso, porque, né? Assim, não é o equipamento ideal, porque tem uma motocicleta, né, motocicleta que chama cargo. Ela, né, ela tem um espaço motociclista e aí ela é projetada para carregar carga. O que nós estamos vendo hoje com essas mochilas é que estão colocando muito peso nessas mochilas, estão carregando, e isso atrapalha a dirigibilidade da moto, né, de poder fazer alguma manobra, e a probabilidade de se envolver em um acidente é muito grande. E também outra coisa que eu percebo é que, assim, nós temos a questão ainda de ter uma parte informal das motos de placa paraguaia, pelo fato de ser um veículo mais barato, e o pessoal ainda acaba comprando, e fora o fato que daí quando compram uma moto de placa paraguaia, quer dizer, se a pessoa já não tem dinheiro para comprar uma moto boa, às vezes também não tem carteira. Daí você imagina que é uma questão de uma pessoa que não tem moto, que não tem carteira para andar de moto, e aí anda com uma moto que não é tão boa, que não tem as devidas sinalizações. Então, assim, tudo isso propicia para que ocorra acidente. A única vantagem que está tendo e tem diminuído os acidentes, pelo menos na nossa cidade, é que pelo fato aí da questão dos lockdowns, da gente ter restrição de horário, tem menos veículos na rua. E aí, pelo fato de ter menos veículo, a probabilidade de acidentes também acabou diminuindo. Por falar nos números aí da nossa cidade, o Gabinete de Gestão Integrada, ele apresenta um relatório, né, de que houve uma redução de 2011 para 2020 de 62% no número de mortes em acidentes de trânsito. Ou seja, a gente teve lá em 2011 88 óbitos, em 2020 33 mortes, uma queda vertiginosa aí. A que você atribui esse resultado? Uma das coisas que foi, assim, investimento realmente principalmente na parte da educação e da prevenção. É até engraçado, em 2014, o município tinha um projeto chamado, que o governo federal chamava Vida no Trânsito, e esse projeto é de 2014. A Prefeitura de Foz começou a receber recursos em 2014, só que o que acontece? O reflexo dos acidentes de trânsito, ele acaba estourando na saúde,
Porque a pessoa precisa de internação, porque a pessoa precisa de um leito. E esse dinheiro estava na pasta da saúde. E como lá na Guarda a gente sempre trabalha com projetos, a gente tem uma equipe muito boa de projetos na Guarda, em 2016 a gente viu que a prefeitura estava recebendo um recurso e esse recurso não estava sendo utilizado. Não porque a pessoa que estava gerenciando esse recurso era incapaz de fazer projeto, o problema é que ela estava isolada e ela também não tinha noção do que ela poderia estar fazendo para promover. Tanto é que as ações do Maio Amarelo, né, são partes desse recurso do Vida no Trânsito. E o que acabou acontecendo? Aí foi criado um comitê, né, que chama PVT, né, que é o Projeto do Vida no Trânsito, para gerenciar esse recurso. Então, desde 2014, o FOS recebe esse recurso. E aí nós começamos a usar esses recursos, né, para trabalhar a educação no trânsito e também promover as ações do Maio Amarelo. Então, a gente promove as ações do Maio Amarelo no mês pontual, que é do Maio Amarelo, mas não paramos de fazer educação para o trânsito e com esse recurso que a gente tem, a gente acaba fazendo várias outras ações durante o ano. E dentro dessas ações que você enumera, tem uma que você atua desde, me corrija se eu estiver errado, desde 2012, que é a Escolinha Itinerante. Então, a Escolinha Itinerante foi um projeto que eu acabei criando em 2012, porque o que acontece? Foz do Iguaçu tem uma escolinha de trânsito, que ela fica lá na Vila Portes, que é um projeto de uma mini cidade e tal, só que acabou um determinado momento que não tinha transporte para levar as crianças para lá. E aí a escola fechou. E aí a gente pensou, puxa, mas como é que a gente vai fazer? Tipo assim, então... Aí o que eu acabei pensando? Então, se a gente não consegue levar as crianças na escola, vamos levar a escola para as crianças. E aí foi que foi desenvolvido o projeto da Escolinha de Trânsito Itinerante, né? Para que a gente conseguisse trabalhar com as crianças no ambiente escolar dela. Não é o ideal, porque quando elas vão lá para a escolinha de trânsito, o ambiente é diferente e tal, então assim, elas se sentem mais envolvidas com mais aquele lúdico, ambiente. Né? Isso. Mas trabalhar a educação com trânsito com a escolinha itinerante também dá bom resultado. Por quê? Qual a importância de trabalhar a cabeça da criança? Ela começa a ver o trânsito com outros olhos, né? E assim, o trânsito ele vai passar por geração. Os nossos avós não usavam cinto. Os nossos pais usavam cinto reclamando porque se não usava cinto ia ser multado. Nós víamos nossos pais usando, começamos a usar cinto, às vezes a gente usa porque vai ser multado, mas a gente já pegou, começou a colocar o cinto. Eu acredito que os nossos netos daqui a um tempo vão olhar e falar assim, mas como é que vocês andavam sem o cinto? Exato. Né? Então assim, é aquele costume que vai gerando de geração em geração, né? Então, quando você começa a trabalhar com a criança, esse resultado é muito maior do que quando você trabalha com o adulto. Muito bem. Ô Tony, a gente está se encaminhando para os finalmente, aí eu gostaria que você falasse para a população como que ela pode participar da programação do Maio Amarelo, qual a importância de cada um de nós participar e onde busca informação da programação, aí se está no Facebook, se tem uma página que se pode buscar aí toda essa programação. Ela acontece até quando? Até o final do mês? Até o dia 31 de maio, né? Onde vai ser feito um encerramento através de uma live, né? Do encerramento que vão... Todas essas ações do Maio Amarelo que estão sendo desenvolvidas, né? Então, estão sendo feito registro. E aí, no dia 31, vai ser uma live para apresentar o resultado das ações feitas desse ano do Maio Amarelo. Participam todas as instituições aí que são envolvidas. Sim. Polícia Militar, Polícia PRF, a Guarda Municipal, né? Muito bem. O endereço, né? Eu não vou lembrar bem de cabeça, mas se procurar lá por Gabinete de Gestão Integrada Municipal, né? No Facebook. No Facebook. Eles têm uma página no Facebook e também tem um canal no YouTube. Sim, só acompanhar daí o digital e acompanha. Então essas ações todas no decorrer desse mês ainda, né? Isso, e também no portal da prefeitura, né? Também temos lá uma paginazinha, tem um linkzinho lá que você consegue saber as ações do Maio Amarelo. Muito bem. Tem alguma programação que a Guarda Municipal está diretamente envolvida nessas ações aí, que você queira reforçar o convite? Na verdade, na verdade, assim, o Gabinete de Gestão Integrada, ele é gerido, o secretário executivo dela é um guarda de carreira, né?
E o pessoal que trabalha na educação pro trânsito são Fagundes. guarda de carreira. Então, assim, isso, o inspetor Fagundes. Então, digamos assim, toda essa parte a guarda sempre vai estar envolvida. Em todas as ações. Em todas né? as ações. E qual é a importância da população aderir a essa programação? Que tipo de informação que as pessoas vão encontrar lá que possam resultar em melhoria no seu dia a dia no trânsito, em mais consciência, mais educação, mais respeito aos outros motoristas e pedestres, Tony? Ela vai desde aquela parte que eu estava te falando, por exemplo, que o pessoal vai acabar distribuindo LEDs para se colocar nas bicicletas, para que os ciclistas fiquem mais visíveis, até assistindo nossas palestras, muitas vezes para que as pessoas até entendam o seu comportamento no trânsito e acabam conhecendo o seu comportamento, ou comportamentos que às vezes que as pessoas ficam mais agressivas, que ficam com menos paciência, para que as pessoas comecem a se policiar. Então, por exemplo, assim, vai ter uma entrevista lá numa das lives com uma psicóloga e ela vai falar desses comportamentos no trânsito. Eu não lembro bem aqui a data, né, qual que é, mas assim, é uma coisa muito bacana de que a pessoa assistir para que você se conheça. E aí, quando começa a se policiar, e se policiando, evite de fazer essas ações assim, de se tornar mais agressivo, se tornar mais gentil no trânsito. Ou virar um robô também, porque muitas vezes a gente até comenta aqui na rádio, você sai de casa, chega no trabalho, você não percebe por onde você passou, né? Você está tão no automático que, claro, você vê o sinaleiro, vê as pessoas, mas assim, você não presta atenção no dia a dia, né? Sim. Chega e sai, e isso também é um problema, que muitos acidentes acontecem por isso, aquela fração de segundo, né? Sim, justamente essa... Igual eu falei, essa parte do nosso mundo moderno é uma coisa que a gente vai ter que tentar até trabalhar melhor essa parte com as crianças para ver, né, como é que a gente consegue desacelerar um pouco mais para que as pessoas sintam mais o ambiente, sintam mais o que estão fazendo e saiam dessa parte do piloto automático, porque justamente essa é uma das coisas que causa o acidente de trânsito. Exato. Ô, Tony, para a gente fechar de verdade agora, essas mudanças na legislação recente aí, vieram para melhorar ou para dificultar toda essa problemática do trânsito? Elas são mais rigorosas, elas são mais suaves? Qual que é a sua avaliação, assim, no geral, sobre essas modificações no Código de Trânsito? E eu vou falar que eu fiquei um pouco preocupado com isso, né? Porque, assim, a gente, quando foi colocado algumas penalidades para que elas houvessem, por exemplo, essa questão da carteira de trânsito, né, de ter a carteira com determinado tipo de infração de trânsito, para que a sua carteira fosse suspensa, para que você fosse remetido a um curso de reciclagem, né, era algo punitivo realmente, porque assim, é difícil das pessoas se conscientizarem. Então, assim, a pessoa era forçada a se conscientizar e era forçada a acabar voltando lá, digamos assim, a fazer uma reciclagem por uma determinada atitude que ela fez, por exemplo, e que colocou todo mundo em risco. E que talvez naquele momento, por exemplo, assim, alta velocidade, se você andasse com alta velocidade acima de 50%, sua carteira era automaticamente suspensa. Então, por exemplo, assim, por que disso? Para você se conscientizar que você não pode andar com essa velocidade muito alta, porque grande parte dos acidentes de trânsito são causados por alta velocidade. Para você ter uma ideia, a avenida que tem mais acidentes em Foz do Iguaçu chama-se Avenida Paraná. Aí você fala, pô, Avenida Paraná, uma avenida dupla, uma baita de uma reta, quase não tem curva. Pois é. É a avenida de Foz do Iguaçu que mais tem acidentes. Por quê? Porque as pessoas andam com uma velocidade um pouco maior. E aí tem a questão do semáforo, daí quer aproveitar o semáforo para passar, e isso acaba ocasionando acidente. Então, assim, e aí quando o Código de Trânsito retirou alguma dessas ações, principalmente de algumas infrações de trânsito que levavam à suspensão da habilitação, pode ser que as pessoas hoje se sintam menos impunes, né, de ela ter ficado impune. E aí essa sensação de impunidade dela poder fazer algo a mais, pode ser que isso cause mais acidentes. Mas isso a gente só vai saber daqui a alguns anos. Com o tempo, né? Não tem como eu te responder agora. Mas assim, eu vejo, pelo fato de eu trabalhar com educação do trânsito, com preocupação. Legal. Tony, muito obrigado pela participação, obrigado pelos esclarecimentos aí. Volte sempre, fica aberta aí a pauta sobre a Guarda Municipal. Olha, muito obrigado. Obrigado a todos que escutaram, né? Peço desculpa aí, inspetor Fagundes, né? Pelo fato de não ter vindo aí com todas as informações de maneira mais correta, mas eu acabei passando pro pessoal da rádio aí, então, naquilo que vocês puderem acabar divulgando a programação do Maio Amarelo, se vocês puderem, acabem passando, né? E, gente, o slogan é
Seja responsável no trânsito. Marco Zero, onde tudo começa.